a gente olha essa lição aqui, você vai ver exatamente que em toda a área administrativa existe política. O que não pode existir é a política nociva, né? Que as pessoas fazem. Mas a boa política, ela pode existir. Só que esse camarada dava aula para nós, de supervisão industrial, ele falou assim, ó, muitas vezes o supervisor, ele tem que prejudicar alguém para o bom andamento do setor. Mas como assim? Ele falou assim, por exemplo, você tem um setor, você tem 10 funcionários, e o setor está correndo bem, porque você tem 2 excelentes funcionários, você tem 2 bons funcionários. Então você tem 6 ali, mais ou menos, você tem esses 6 que estão lá, o resto você tem 4 ou 5 mais ou menos, tem um que você sabe que é para ser dispensado em qualquer hora. Você vai fazer uma promoção, para você ter que tomar cuidado, se um daqueles bons pode se tornar excelente. Porque do contrário, se você promover o excelente, e você tem um excelente de férias, ou está afastado, você não vai ter nenhum. Então você promoveu um bom. Aí você pode promover aquele excelente. Mas do contrário, você tem que tomar muito cuidado para você, mesmo que você vai prejudicar aquela pessoa, mas você tem que pensar no bem-estar do setor e na promoção que você vai fazer. E eu fiquei pensando aqui, falei, mas rapaz, e não é verdade? Às vezes uma pessoa trabalha numa empresa, ele é um funcionário, não perde hora, não perde dia, é um cara ativo, um cara que, sabe, o prontuário dele preenche todos os requisitos da empresa e o cara não é promovido. Aí um pilantra, o cara é promovido. Por quê? A política. A política, aquela pessoa que sabe fazer política por trás dos bastidores também, com fofoca, um monte de coisa. Então a política, veja bem, que nós olhamos hoje no mundo, ela é nociva. Agora, quando se fala da política bíblica, a Bíblia fala da política como submissão às autoridades. Não é uma política de você se prejudicar ou prejudicar alguém, mas sim de submissão dentro dos padrões de Deus. E diz o autor da lição aqui, Paulo escrevendo a Tito, aliás, capítulo 3, verso 1, admoesta-os aqui por sujeitos aos principais potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Quer dizer, nós cristãos, nossa política é uma política de ação do bem-estar, não só da sociedade, mas das nossas vidas com as autoridades. E o autor da lição diz aqui, falar sobre política em nosso país não é tarefa fácil, mas é necessário. No estudo de hoje examinaremos as Escrituras e veremos o que elas têm a dizer sobre o nosso relacionamento com política e políticos. Que o Senhor nos ajude a refletir e alcançar sensibilidade para com este tema tão sensível e presente em nosso dia a dia. O nosso relacionamento com política e políticos. Você sabe que se você se enrolar com um político, você vai ficar submisso a ele. Se você se enrolar com um ladrão, você vai ficar submisso, você vai ficar enrolado com ele. Se você se enrola com qualquer coisa. Então a política, ela tem o seu lado bom, mas tem o seu lado negativo que tem que ser analisado pelo cristão. Aí nós temos o primeiro tópico, que é uma pergunta para ser feita uma definição do que é política. E diz o autor que tem diferentes definições. Mas o resumo que se pode extrair dessa pergunta, o que é política, é esta aqui: a arte ou ciência de governar. A arte ou a ciência de governar. Quando a gente olha essa questão, os tempos de paz, de política, deve buscar o bem-estar, segurança e prosperidade de todos. Em tempos de opressão, seus principais objetivos são a liberdade. Quando a gente olha essa questão de tempos de paz e tempos de adversidade, os políticos nunca procuram governar para o bem dos governados. Eles sempre procuram governar para o bem deles. Infelizmente, isso chegou nas igrejas. Infelizmente.
As pessoas não estão pensando em governar para o bem das pessoas que estão no auditório, mas sim para o bem deles. E diz o autor aqui, o que acontece quando não há governo? Quando não há governo, como diz lá o livro de Juízes, existe uma anarquia. Veja bem, quando falamos de política, precisamos ter em mente que a sua presença entre os povos é inevitável, necessária e saudável. A anarquia, sistema que se opõe a todo tipo de governo e autoridade, nunca se mostrou viável, ao contrário, sua presença sempre revelou terrivelmente destrutiva. Está lá a França, naquela confusão lá. Se fazer política não é fazer bagunça. Tem pessoas que acham que fazer política é fazer bagunça, é quebrar, Não, isso aí não é política, é vandalismo. Então a política saudável não existe na prática. Existe no livro, existe nas escritas, mas não existe na aplicação. Uma política saudável. E se alguém quiser fazer uma política saudável, por exemplo, em Brasília, ele vai ser morto ou vai ser perseguido. Não, você pode esquecer que vai acontecer. Então toma muito cuidado com isso. Diz o autor da lição aqui, um exemplo clássico do que acontece quando cada um faz o que lhe parece direito, quando no tempo do juiz de Israel, por não haver rei, todos viveram a seu bel prazer. A situação daquele povo era horrível, era difícil. Quando não existe uma política saudável, uma política que é viável para ajudar todo o povo, o que acontece? É o que acontece no Brasil, no mundo todo. Tá aí, os acontecimentos que nós presenciamos em todos esses recentes anos aí, através de uma política profana, do bem-estar de alguns, não se preocupando com o bem-estar dos outros, acabou no que deu aí, Todo mundo sofre as consequências. Uns mais, outros menos, mas todo mundo paga por uma política errada. A igreja é a mesma coisa. Quando a política não é firmada nos evangelhos, fundamentada na palavra de Deus, e passa a ser uma política partidarista, todo mundo sofre. O corpo sofre. As igrejas sofrem. Por quê? Porque Deus não trabalha com aquilo que é contra os princípios do evangelho. A partir do momento que as pessoas querem trabalhar contra os princípios do evangelho, Deus se retira. Simplesmente a pessoa fica trabalhando por conta própria. Não é, portanto, na política que estão os grandes males que envergonham e oprimem as nações, mas nos homens que se apoderam dela e a utilizam de maneira imprópria, corrupta e egoísta. Camarada parece que é um crente abençoado, é um presbítero, é um diácono, aí o camarada vai ser pastor, meu amigo, o camarada aí se revela, mostra realmente quem ele é. Então a mesma coisa as pessoas. As pessoas quando chegam no poder, existe aquela tese, você quer conhecer um homem, dá poder para ele, ou dá dinheiro, aí você vai saber quem é o camarada. A política leva a isso. A pessoa quando está lá em cima, eu conheci um camarada que dizia assim, eu daqui para baixo não conheço ninguém, só conheço daqui para cima. Agora ele não via de onde ele tinha saído. Irmão, inclusive você trabalha com o camarada, 3, 4, 5, 10 anos o camarada subiu, meu amigo, ele não te conhece mais não, o problema é seu, ele não te conhece mais não. Então esse tipo de política é uma política funesta, uma política que não está nos padrões de Deus. Lição de número 5, política. A Bíblia e a política. Tópico 2. Quando pensamos em política como arte de governar, devemos ter em mente que a primeira ordem de Deus a Adão foi exatamente nesse sentido, dominai. Está lá em Gênesis 1:28. Mas dominar não é dominar aqui, não é você reger com vara de ferro, não é você reger com ditadura, é você ter o domínio, é a lição 5, é você ter o domínio sobre aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Então, agora você olha aqui,
A queda maculou e desfigurou esse governo, mas não extinguiu nem validou das partes do Novo Testamento. Está escrito, como nós lemos em Romanos 13, nós lemos em 1 Pedro. Então devemos encarar esse assunto, não fazendo uma política como se faz, uma política de opressão. Olha, vou ter que fazer assim. Não, irmãos, o ser humano não pode ser oprimido por leis, a lei é para quem erra. A lei é para quem erra. Para quem obedece, a lei não tem validade nenhuma. Ó, está escrito, não matarás. Não vou matar. Então, se eu matar, vou para o inferno? Não. Então, eu não vou matar para não ir para o inferno. Agora, quando a gente olha essas questões aqui de dominar, as pessoas acham que dominar é ter a pessoa sob julgo. Ter a pessoa sob julgo. O que o governo quer? O governo quer isso, ter as pessoas sob julgo. O que as autoridades eclesiásticas hoje na maioria querem? Ter pessoas sob julgo. Não é ter pessoas como servos de Deus e servas de Deus, é mas ter pessoa como julgo, subjugada a um sistema. E não é desse jeito, não. A coisa é diferente. Vamos ver aqui, tópico A do segundo tópico aí, do segundo capítulo. As autoridades que exercem o governo são ordenadas por Deus. Isso não significa que todo governante é de Deus, mas que o princípio da governança vem de Deus. O cara pode ser um macumbeiro, um feiticeiro, mas foi Deus que permitiu ele chegar lá. Você vai fazer o quê? E nós como cristãos temos que orar por infeliz ainda. Olha que situação. É o que a Bíblia ensina. Mas eu vou orar pelo macumbeiro? Ora para Deus converter ele e para Deus nos abençoar. Porque se tivermos um bom governo, tivermos um bom Senado, uma boa Câmara dos Deputados, muitas coisas podem ser benéficas para nós também. Pode ser bom para nós também. E quando a gente olha essa questão de pessoas, vamos colocar um crente lá. Irmãos, tem uns camaradas que chegam lá, vou te falar, se vende fácil. Quando vê o dinheiro lá, meu amigo, olha, entra na jogada. Então toma muito cuidado. Nós temos que orar para Deus colocar as pessoas que vão trabalhar a nosso favor. Então, em João capítulo 19, verso 11, Jesus confirma também que a autoridade vem de Deus. As autoridades existem para refrear o mal, como está Romanos capítulo 13, versículo 3 e 4. Os que fazem o bem vivem nos limites da legalidade, nada tem a temer. Se eu ouço um sinal de sirene de polícia, de bombeiro ou de qualquer coisa, para mim estou nem aí, é um barulho a mais. Mas o cara que tem culpa no cartório, quando ouve uma sirene, meu amigo, o camarada já fica apavorado. Por quê? Tem dívida, está devendo, tem medo. Mas você andou certinho, a política nossa é andar corretamente, só isso. É a nossa política. Nada mais do que isso. Agora, se não andar correto, você vai pagar caro. As autoridades servem a Deus quando exercem seu papel. Toda autoridade é ministro, servo de Deus, isso é, deve fazer pelos homens aquilo que Deus deseja. Se não fizer, vai dar conta com Deus. Deus permitiu chegar lá, só que tem uma coisa, da maneira que ele permitiu lá o Nabucodonosor ser o grande rei, o conquistador, levou ele para comer capim também. Está na mão de Deus o querer efetuar. É Deus que governa todas as coisas. Não somos nós que governamos, é Deus que governa. Então, toma muito cuidado, porque se nós formos contra as pessoas que foram colocadas lá como líderes lá, nós vamos estar contra a palavra de Deus. Pedro, capítulo 13 de 1 Pedro, versículo 3 e 4, Pedro deixa bem claro. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Você vai falar muito bem dela, porque você não tem nada a temer, você não tem nada a pagar. Agora, quando tem a temer e a pagar, aí vai falar mal mesmo. Letra D aí do tópico 2. Sujeitar-se às autoridades está em pleno acordo com a vontade de Deus, 1 Pedro 2,15. Desde seu início, a igreja foi vista como subversiva, por não concordar com as práticas contrárias às Sagradas Escrituras.
É fato que não devemos obedecer às decisões humanas que firam princípios da palavra de Deus. É claro que se a igreja for colocada na ponta da espada, vocês têm que negar Jesus, vocês têm que aderir ao aborto, vocês têm que aderir à prostituição, nós não vamos aceitar isso. É o que Pedro falou para o povo lá na época. Importa obedecer a Deus e não os homens. Que eles queriam que os discípulos parassem de pregar Jesus. Não, nós vamos obedecer a Deus, não aos homens. Mas vocês vão apanhar, então vamos apanhar. E a Bíblia fala que eles apanharam e davam glória a Deus e ficavam contentes em apanhar pelo nome de Cristo. A mesma coisa somos nós. Vocês vão ter que negar Jesus, vocês têm que parar de falar de pecado, parar de... Não vamos parar não vamos continuar. Agora aí, você não está ferindo os princípios bíblicos, você está defendendo os princípios bíblicos. Porque se eu concordar com a política errada, eu estou dentro do padrão da política errada. Então eu estou sendo nocivo também com o evangelho. Eu estou praticando um evangelho falso, mentiroso. Então quando as pessoas se aderem, você vê, porque a bispa, ou porque o apóstolo, porque não sei o que, defendeu lá em Brasília o aborto, defendeu... Irmãos, a igreja não defende essas coisas. A igreja de Cristo não. A igreja de Cristo não defende as coisas contrárias à palavra de Deus. A igreja de Cristo defende aquilo que a Bíblia ensina e procura que nós pratiquemos como base de regra, fé e prática. É isso que nós defendemos. Agora, defender coisa errada, princípios errados, de jeito nenhum. Não cabe a nós, não. Nós não podemos fazer isso. E é exatamente isso aqui que Pedro fala sobre essa questão. Nesse caso, como diz a lição aí, ficaremos sempre com a palavra do apóstolo Pedro. Mas importa obedecer a Deus que aos homens. No entanto, uma vez que as diretrizes dos governantes não extrapolem os parâmetros da palavra, nós os respeitaremos e obedeceremos com alegria, como quem respeita e obedece ao Senhor, como diz Efésios capítulo 6. Se o que eles colocam como norma não fere os princípios da minha fé, não fere os princípios da palavra de Deus, eu vou obedecer. É o meu dever como cristão, é o meu dever como ser humano. Porque, irmãos, obedecer regras e normas e leis faz parte da sociedade. Porque todo país existe vamos dizer assim, a sua carta magna. Você tem que fazer isso, você tem que ser um cidadão isso, fazer assim. Se você não fizer aquilo lá, você está ferindo a Constituição. Feriu a Constituição, cabe pena capital, que é no Brasil a prisão. A mesma coisa somos nós cristãos. Nós não podemos ferir a Bíblia Sagrada, porque nós temos uma pena capital. Que a partir do momento que eu veja bem, eu feri a palavra de Deus, eu estou negligenciando a minha fé. Eu estou, veja bem, deixando de ser fiel à palavra. A palavra de Deus já não tem mais validade para mim. Eu deixo de desfrutar da salvação pelas minhas atitudes. E é o que acontece com muita gente. Muita gente, ela acha que ela está participando de tudo, que ela está bem, como diz a rapaziada, bem na fita, é nós na foto, tá certo. Só que as pessoas vão ter que acertar a conta com Deus, porque a palavra de Deus não é para ser escarnecida, é para ser vivida. Então nós tomamos muito cuidado com isso aqui, porque senão, meu irmão, nós vamos pagar caro. E diz o tópico 3, aí o capítulo 3, a participação do cristão na política. Irmãos, eu, pastor João Marques Pedrosa, eu não aceito um pastor que dirige igreja participar de política. Vereador, deputado. Pastor, você tem inveja. Não tem inveja não. Dr. Lloyd Jones diz uma frase, fazia assim, quando convidaram ele para ser não sei o que lá em Londres, ele falou assim, não, meu cargo é superior a isso. Eu sou ministro do Evangelho de Cristo. E ele dizia assim, o pregador do Evangelho tem responsabilidade com o Evangelho,
ele tem mais autoridade que o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Olha só. Agora as pessoas trocam muitas vezes o pastorado para defender lá, para ir brigar lá em Brasília, para ir brigar nas câmaras de vereadores. Aí, para com isso. Participando do cristão na política. Existe entre os pensadores cristãos aqueles que defendem a ideia de que o cristão deve dedicar-se pelo evangelismo, deixando a política para outros. Essa não parece ser uma orientação bíblica. O papel do cristão deve ser tanto evangelizar como opinar, influenciar e cooperar na construção de uma sociedade justa e igualitária. Agora sim, veja bem, influenciar e cooperar. Eu me lembro de um prefeito de uma cidade no interior de São Paulo aí, que quando ele foi eleito, ele não era cristão, mas a esposa dele gostava de frequentar a igreja, e inclusive da nossa igreja renovada. E ele foi eleito, o que ele fez? Ele convidou todos os pastores da cidade, falou assim: olha, eu estou eleito, eu quero dar uma alavancada nessa cidade. Mas a mim, conversando com a minha esposa, ela pediu para mim convocar vocês, para vocês me ajudar em oração. O que aconteceu? Toda semana tinha um período de oração lá na Câmara lá. A cidade, nos 4 anos dele, cresceu, a cidade se modernizou, ficou mais 4 anos, fez um outro trabalho bonito, foi candidato a deputado, ganhou. Por quê? Ele fez como a Bíblia orienta. Ele foi orientado por homens de Deus, orientados pela palavra de Deus. Então eu posso cooperar, não sendo participante da política suja, mas opinar por uma política certa, uma política correta, uma política honesta. Só que, será que eles vão querer entender? Se eu chegar lá na Câmara e falar assim, ó, suborno é crime, é pecado, eu posso ser até preso. Os caras falam assim: o que você tem a ver com isso? Você não quer participar? Deixa, sobra mais para nós. Esse é o problema. Então toma muito cuidado dessas questões. Nós não devemos tomar muito cuidado. Nós não vamos fazer política nociva. Nossa política é uma política bíblica, dentro dos padrões do Evangelho de Cristo. No Antigo Testamento e Novo Testamento encontramos distintos servos de Deus cuja vida política foi intensa, notória, decisiva e positiva. Como falar de Israel sem citar Abraão, Moisés, Josué, Gideão, Débora, Samuel, Davi, Salomão, Neemias e outros? Mas de que maneira esses homens exerceram a política deles? De acordo com o querer de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Você pega alguns presidentes que dirigiram no passado, que fizeram história, fizeram nomes, essas pessoas só dirigiram a partir da Bíblia Sagrada. Tem um presidente americano que diz assim, ó: governar sem a Bíblia é perda de tempo. É perca de tempo. Governar sem a Bíblia é perca de tempo. Agora vê se esses caras vão querer governar com a Bíblia. O que acontecia lá? Os caras debochando dos crentes e da Bíblia Sagrada. Então toma muito cuidado. Então, como governar? Esses camaradas como Abraão, Moisés, Gideão, Josué, Débora, Samuel, Davi, Salomão, Neemias. Quando pensamos em reinos estrangeiros, como não falar de José no Egito, Esther, Mardoqueu, Daniel na Babilônia. Só que essas pessoas, em primeiro lugar, estava Deus e a palavra de Deus. Em primeiro lugar, depois as outras coisas. Só que a política nociva, essa política humana, não está Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar está as opiniões, a ideologia, a filosofia, a maneira que eles querem adquirir, que eles querem conquistar. E se você não se enquadrar no sistema, você não faz parte do sistema, você está condenado. Então, no que esses homens que estão falando aqui, o autor está falando, são pessoas que dirigiram, mas em primeiro lugar estava Deus e a palavra de Deus. É diferente das pessoas hoje, que as pessoas hoje querem governar sem a palavra de Deus e sem estar Deus em primeiro lugar. Eles podem até citar Deus. Ah, se Deus quiser, se Deus... Espera aí.
mas você vai estar sendo dirigido por Deus e pela palavra de Deus. Você vai ter um compromisso fiel com Deus, com a palavra. Tá aí, os caras largam o pau no Trump aí, né? Só que diz o pessoal, diz aí, que é toda terça-feira ou quarta-feira, lá na Casa Branca tem oração. Estudo bíblico e oração, toda manhã. Acho que é terça ou quarta-feira, todo dia, toda semana. Tá aí. Tá aí, a Angela Merkel na Alemanha lá. A escola tem que ensinar a Bíblia. Ela é cristã, tem que ensinar. Em primeiro lugar está a palavra de Deus, em primeiro lugar está Deus. Agora, infelizmente na América do Sul, só se o Bolsonaro mudar essa história, porque até agora eu não vi. O último governo que falou de Bíblia, que falou alguma coisa a respeito à Bíblia Sagrada, foi o Sarney, que colocou lá no cruzado de lá, Deus seja louvado. Só. Lembra do cruzado? Que tinha a frase, Deus seja louvado. Só isso. Nem ouvi mais. Também não foi um governo que agradou, não, mas falou Deus, colocou no dinheiro nosso lá, Deus seja louvado. Só isso. Cadê hoje? Coloca peixe, oncinha, tartaruga, coloca tudo quanto é coisa, menos se falar de Deus. Agora pega o dólar para você ver. Quer dizer, aonde está essa política que em primeiro lugar está Deus? Eu não vejo. Então, se alguém vê, meus parabéns, eu não vejo. Agora, se entrar um político e colocar Deus e a palavra de Deus em primeiro lugar, aí a coisa vai mudar, a história vai mudar, porque o Brasil tem tudo para mudar. E a mesma coisa são igrejas. Liderança não pode fazer a política nociva, tem que fazer uma política sadia, uma política bíblica. 4º capítulo, as obrigações do cristão para com a política, as nossas obrigações. Irmãos, eu acho que aqui eu tenho um problema sério. Tem os jeovados que não podem votar porque é política, eles não fazem política. Não fazem política, não vota porque é política. Não serve o exército porque só serve a Jeová. Então, como que eu faço com um texto desse de Romanos capítulo 13? Que manda obedecer. Eu sou testemunho de Jeová, não posso servir o exército. Eu sou testemunho de Jeová, não posso votar. Eu sou testemunho de Jeová, não posso doar sangue, nem receber doação de sangue. Eu estou contra as ordenanças. Eu estou contra o sistema que rege. Eu estou contra a Carta Magna do Brasil. Então, eu estou contra a palavra de Deus. Se bem que a Bíblia deles é meia fajuta, né? Eles pegaram os textos lá, diz que interpretaram o texto no grego original, que não tem nada de grego original ali, pelo contrário, tem umas falácias terríveis, e eles dizem essas coisas. E tem muitos cristãos também que em nome da fé, em nome de um falso cristianismo, eu não posso trabalhar nisso aqui porque eu sou cristão. Ah, é? Você não pode trabalhar nisso porque você é cristão? Tá certo. Tá certo. Você não pode trabalhar nisso porque você é cristão. Então você vai trabalhar no quê? Deus vai preparar para mim. E fica esperando Deus preparar, né? E fica esperando Deus preparar. E enquanto isso, fica passando as necessidades. Ou fica vivendo, né? Da ajuda dos outros. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado para nós não negligenciarmos o que a palavra de Deus diz. Quando Deus falou para Adão, do suor do teu rosto, você vai ganhar o seu pão de cada dia. Se eu só falo a verdade. Se eu tiver que quebrar pedra para ganhar o meu pão, eu vou quebrar pedra, fazer o quê? Marquei cartão 40 anos, porque eu não posso marcar mais uns 2, 3 anos. E daí? O que vai acontecer? Nada. Simplesmente nada. As obrigações do cristão, então, na política, com a política. Se somos pessoas politizadas e não alienadas, então é imprescindível sabermos quais são os nossos deveres como cidadãos. Dentre eles destacaremos o seguinte: respeitar os governos. O grande problema nosso é falar mal, né? Porque esse camarada, eu mesmo falo, né, com o pastor, esse último governo nosso aí do estado de São Paulo aí, o Alckmin, deixou muito a desejar.
O camarada, viu? Misericórdia. Esse camarada acabou com o estado de São Paulo. Esse acabou. Tomara que... Será que esse outro vai entrar fazer alguma coisa boa? Porque, vou te dizer uma coisa, olha, matéria de segurança pública e matéria de saúde, o Alckmin deixou a desejar. O que você vê por interior aí, foi criado pelas próprias cidades. Alguns prefeitos que criaram, e mais outros é uma coisa, ó, deixou muito a desejar. Deu muito a desejar. Então, às vezes nós falamos demais, né? Então vamos ver aqui, se somos pessoas politizadas e não alienadas, dentre eles destacaremos o seguinte: respeitar os governos. Como agente de Deus constituído para fazer o bem, é necessário que reconheçamos os governos e respeitemos. Isso, claro, não significa que, pelos meios legais, não possamos protestar e denunciar por seus atos imorais. Eu respeito, eu aceito, mas falar a verdade, não posso mentir. Eu não posso omitir a verdade. Falar a verdade. Mas quando você fala a verdade, você traz um julgamento para você. Porque toda vez que você fala a verdade, você fere a pessoa. Porque quando você fala a verdade, a pessoa vai sentir-se ofendida. E ela não vai aceitar. Por que o camarada, a polícia pega o camarada, esses políticos aí, né? Olha, foi pego no Fraga, olha, descobriu a conta. Não, é mentira, isso é falso. Isso é mentira. Todo mundo é mentiroso, todo mundo é falso. Só eles são verdadeiros. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Como é que você aceita uma coisa dessa? Você não pode aceitar isso. Então, como diz o autor, é claro que significa que pelos meios legais não possamos protestar, denunciá-los por seus atos imorais, uma vez que foram instituídos para o bem, para as boas obras, e não para fazer tramóia, fazer trambique. Você sabe aquele chefe que é promovido e depois se prevalece do cargo de chefe só para usufruir da empresa e dos outros? Está cheio desse tipo de gente. Está cheio de camarada que foi eleito só para ir lá e passar a mão para ganhar dinheiro. Fiscal de prefeitura, de vez em quando é pego um aí, né, pegando um dinheirinho aí. Irmãos, nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar. Vamos ver aqui o caso. Herodes, estando em pecado, foi repreendido por João Batista. O que aconteceu com João Batista? Cortaram o pescoço dele. Mas João Batista falou a verdade? Falou a verdade. Não é lícito você ter a mulher seu irmão, você está em pecado, você está pecando. Só que João Batista falou a verdade. Tinha que falar a verdade. O mesmo fez Daniel para com Nabucodonosor. Rei, o senhor, esse sonho que o senhor teve, esse é o Senhor. O Senhor que vai passar esse tempo aí. Floresceu, é grande, as aves se abrigam. Só que tem uma coisa, você vai comer capim. Olha só, Elias fala com Acabe. Elias deixou de falar a verdade? Não, falou a verdade. Só que depois fugiu da mulher do Acabe, fugiu da Jezabel. Natan para com Davi. Natan teve coragem, hein? Foi Deus mesmo, Natan. Segundo Samuel capítulo 12 lá, quando Davi falou assim, tem que matar o camarada. Rei, é verdade, só que esse camarada é você. E agora? Nós temos que tomar muito cuidado, quando você fala a verdade, a reação da pessoa pode ser contra você, mas você está falando a verdade em nome de Deus. No caso de Natan aqui, quem defendeu ele foi Deus, porque Davi reconheceu que ele estava errado. E quando muitas vezes você deixa de falar a verdade, você omite, Deus não tem compromisso. Quando você fala a verdade, Deus tem compromisso. Deus tem compromisso. Toda vez que você falar a verdade, Deus tem compromisso com a verdade. Deus não tem compromisso com a mentira. Deus tem compromisso com a verdade. Vamos indo aqui. Interceder pelos governos. O cristão pode fazer de joelhos o que 1000 políticos não fariam no exército do poder.
Por Elizabeth II, sucessora do trono do rei Henrique VIII, quem disse certa vez: tenho mais medo de um crente de joelhos do que de todo o exército britânico. E a rainha Maria dizia assim: eu tenho mais medo da oração do Savonarola do que de toda a frota da marinha britânica. Olha só, as pessoas deixaram de ter esse temor de Deus, temor da oração, temor dos crentes de joelho, porque a igreja tem uma arma poderosa, e a arma é a oração, é o joelho. E quando nós abandonamos a questão do joelho, da oração, nós partimos para a política errada. Aí agora nós vamos entender a questão da política, que entrou nas igrejas, no evolucionismo da modernidade, né? Do pós-modernismo. Não, mas jejum e oração é coisa do passado. Hoje em dia Deus quer só o nosso louvor, Deus quer só... Não, Deus continua sendo o mesmo. Deus foi ontem, hoje, será eternamente. Joelho, oração, vida com Deus é fundamento, é base, é sustentação. Nós não podemos abandonar isso. Então, para fazer política certa, tem que estar Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser o Senhor da história e não o Senhor fulano de tal. Não, primeiro é Deus. Lembra o caso de Herodes lá em Atos, que foi comido de bicho porque não deu glória a Deus? Quando fala assim, esse cara fala que nem um Deus. Não deu glória a Deus, foi comido de bicho, morreu. As pessoas podem ter uma mente tremenda, uma mente brilhante, mas se não tiver Deus na frente, não quer dizer nada. A pessoa, muitas vezes, aquela mente brilhante, vai ser usada por outras coisas. Porque se não tiver Deus naquela mente brilhante, ele vai sofrer as consequências do adversário. Então toma muito cuidado com essa questão. Oh, mas fulano é um gênio. É verdade, é um gênio. Deus deu capacidade para ele, Deus deu dom para ele. Só que tem uma coisa, tem que tomar muito cuidado para ele aquela mente não ser usada por outro adversário. E é o que acontece com a maioria dos políticos que dominam o mundo. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Tinha necessidade desse cara roubar tanto da Petrobras como roubaram? Tinha necessidade? Não tinha, irmão, não tinha não. Mas o diabo cegou os camaradas de uma maneira que, sabe, eu até gosto de ver o Jornal Nacional quando fala da Lava Jato, que vinha aquele tubo de dinheiro lá, né? Você já prestou atenção naquele tubo de dinheiro lá, que vinha as notas de 100, tudo correndo assim daquela tubulação? Aquilo é uma verdade. Aquele dinheiro cegou os camaradas. O diabo cegou eles de uma maneira que eles estavam vendo só dinheiro. Ele falava Petrobras, os caras estavam nota de dólar já. Não via outra coisa. Quanto tempo a Petrobras sem ter superávit? Agora, de repente, a Petrobras tem superávit. Irmãos, a coisa é séria. O político que vai para lá para governar, Deus permite, é ordenado por Deus. Agora chega lá, ele fazer a coisa errada, ele vai pagar caro. Agora, se você falar para ele que ele vai pagar caro, ele fala assim: não, mas no futuro eu me acerto com Deus. Cansei de ouvir isso. Antes de morrer eu dou um jeitinho. Ah, é? Tá certo. Será que todo mundo tem essa oportunidade? Será que todo mundo tem essa oportunidade de dar um jeitinho? É difícil, hein? Aí entre os camaradas da teologia como que é da eleição, da predestinação. Predestinado é salvo, não importa quando, de que maneira, de que forma. Predestinado já está salvo, né? É eleito, não é assim não é assim não, de jeito nenhum. Louco, nesta noite pediram a tua alma, o que tem preparado para ti? É complicado, né? Toma muito cuidado com isso. Letra C aí, influenciar positivamente. Embora vivamos num país laico e não devamos impor sobre a política nossas convicções, podemos, com a nossa ética, com o nosso estilo de vida e com a nossa visão bíblica, influenciar, cativar, persuadir em amor, sem intolerância e sem beligerência, os rumos políticos de nossa nação. Nossa ética. Às vezes a nossa ética e o nosso estilo de vida fala mais do que uma pregação. Às vezes as pessoas olham para você de uma maneira diferente. Lembra o caso da viúva lá que olhou para o Eliseu e falou assim pro marido:
eu tenho visto que este é um santo homem de Deus que passa por nós aqui. As pessoas têm que olhar para nós dessa maneira, ver a nossa ética, a nossa moral, o nosso estilo de vida, tem que falar de uma maneira positiva. Não adianta nós debatermos, né? Ficar debatendo, ficar brigando. Por que os discípulos pegaram Paulo e levaram Paulo lá para longe de Jerusalém e para longe lá de Antioquia? Por quê? A Bíblia fala que Paulo, quando se converteu, ele ia para a sinagoga disputar com os judeus. Adiantava ficar brigando? Tinha que amadurecer. Ele ia lá para brigar. Isso não é política. A Bíblia fala que Paulo disputava com os judeus da sinagoga. A Barnabé pegou e falou assim: rapaz, vamos lá, você aprendeu um pouquinho. Depois, aí o Paulo já não mais disputava, mas pregava. Ele sabia dialogar, foi levado perante o rei, defendeu a sua fé, defendeu o cristianismo. Foi levado para Roma e defendeu a sua fé, defendeu o cristianismo. Não, a questão da disputa, de briga, cristão brigando por denominação, brigando porque a minha igreja é certa, porque a sua igreja é certa. Irmãos, a nossa vida cristã fala mais que qualquer coisa. A nossa ética de conduta, de moral, fala mais que qualquer coisa. As pessoas vão olhar para nós e falar assim: eu vejo que você é diferente. Eu vejo que você é diferente. Você é uma pessoa diferente. Adianta bater no peito, que nem o camarada, posso tudo aquele que me fortalece, e atropela o coitado na faixa aqui? Ele pode tudo, né? Até atropelar o coitado que está passando no... Então está escrito, né? Posso tudo naquele que fortalece, posso tudo mesmo. Não, então a nossa ética, a nossa moral, nosso estilo de vida fala mais. Muitas vezes nós temos muito conhecimento bíblico e pouca vida bíblica. Muito conhecimento e pouca vida. A política bíblica está envolvida na vida da pessoa. Vida, conhecimento, muitas vezes, não leva à prática de vida. A prática de vida leva você a uma maturidade. Conhecimento muitas vezes leva a pessoa a uma demagogia, se tornar demagogo. Tem pessoas que acham que conhecem tudo da Bíblia Sagrada e se torna demagogo. Ele não precisa mais de Deus, é Deus que precisa dele. Olha, você toma cuidado, porque Deus tem um ministério na tua vida. Se você não fizer, você vai pagar um preço. Se você não fizer algo, Deus levantou para fazer. Se preocupa não, a obra de Deus é assim. Irmão, se você não fizer, alguém faz no seu lugar. Agora você vai sentar com Deus, é outra história. Essa é a política da Bíblia Sagrada. Não é, pastor Manuel? Não, não quer fazer? Não. Deus coloca outro. Ô meu irmão, não se preocupa não. A política de Deus é essa. Você não quer fazer? Amém, filho. Eu te salvei, te chamei, te capacitei. Agora você não quer dar fruto, o problema já não é meu, o problema é seu. Então nós estamos dando muito cuidado nessa questão. Não, porque se você não fizer, você mesmo gemendo, chorando, não vai fazer. Não é assim não quer? Não quer, tá bom. Deus, a Bíblia deixa bem claro, nem por força, nem por violência. Deus não é um Deus ditador, um Deus que pega um ferrão e fica cutucando o outro. Não, de jeito nenhum. Você vai fazer a política de Deus diferente. Você faz por amor. Se não faz por amor, você vai sofrer as dores. Diz aqui o texto da lição aqui, de influenciar positivamente. Podemos, com nossa ética, com nosso estilo de vida, com a nossa visão bíblica, influenciar, cativar, persuadir em amor, sem intolerância e sem beligerência, os rumos políticos da nossa nação. Quando a gente tem essa questão de influenciar e cativar, às vezes nós cristãos, irmãos, nós temos pouca atitude nessa questão de influenciar as pessoas. As seitas, elas têm mais atitudes e mais interesse em cativar as pessoas e levar as pessoas a um extremo de vida diferenciado do que elas vivem para o estilo de vida que elas vivem. Nós cristãos não temos essa profundidade, vamos dizer assim, essa perseverança de trabalhar com as pessoas. Daniel e seus amigos, sem agressividade,
influenciar diversas vezes os pensamentos e as decisões dos reis com os quais serviam. Você pega lá Daniel, Daniel conversou com o camarada que era vamos dizer assim, o camarada que regia, tomava conta dos eunucos lá. Ó, faz um teste. Se durante 10 dias não estiver melhor, aí tudo bem. Mas vamos fazer um teste primeiro, vamos conversar primeiro. Fazer a coisa. Não precisou brigar, não. Agora, quando chegou na hora de tomar a decisão séria, o Ananias, o Misael, Azarias falou assim: ó rei, nós não vamos dobrar diante do seu Deus, não. Não vamos dobrar diante da sua estátua, não, dos seus deuses. Mas quem é que vai levar vocês no fogo? Não se importa com isso, não. Se o nosso Deus quiser, ele vai dizer: se não quiser também, deixa por conta dele. Aquece 7 vezes mais a fornalha, joga lá dentro. Jogou, o que aconteceu? Os caras que jogaram eles foram queimados, eles lá dentro passeavam lá tranquilo. A verdade, Deus tem um compromisso. As nossas decisões, muitas vezes, não pode ultrapassar o limite veja bem, da intolerância. Muitas vezes nós cristãos, por não sabermos tomar as decisões corretas, nós não sabemos influenciar as pessoas, porque nós nos tornamos intolerantes. Agora, não podemos também, nessa questão de não sermos intolerantes, não perder a oportunidade de falar a verdade. Que oportunidade? Fala a verdade. Agora, não ficar forçando. Tem pessoas que você fala uma vez, não fala mais. Tem pessoas que você não fala mais. Mas surge a oportunidade, fala de novo. Agora, ficar cutucando. É que nem aquela pessoa que fica remoendo, né? Perdoou, mas mas você sabe, né? Naquele dia, lembra? Aí é complicado. Aí o negócio, aí vai se tornando ofensivo. Aí se torna intolerante. Você não consegue influenciar. Agora, quando você fala uma coisa e deixa a pessoa, surgiu o assunto novamente, torna a falar. Não é correto que nós cristãos nos omitamos diante de temas cruciais para a nossa sociedade, como aborto, eutanásia, clonagem, igualdade de gênero, casamento homoafetivo, suicídio, pena de morte, drogas e etc. Essas coisas aqui, nós como igreja, nós temos que ser contra. Nós temos que trabalhar contra. Agora, o que acontece é o seguinte: numa sociedade que nem o Brasil, que as pessoas estavam tentando implantar no Brasil, uma sociedade perversa contra as coisas boas e os bons costumes, porque estavam tentando fazer isso, criar uma sociedade, vamos dizer assim, permissiva ao mal, fazer tudo contra os princípios da criação de Deus. Então essa sociedade, olha, casar homem com homem não tem problema, mulher com mulher não tem problema, fazer clonagem, fazer isso, fazer aquilo, não tem problema. Tem problema sim. Tem problema sim. A Bíblia é contra isso. A palavra de Deus é contra isso. Nós somos contra isso. Eutanásia, a pessoa está lá, quem dá vida e tira a vida é Deus. Agora tem uma coisa, irmãos, aí que surge a questão. Nós como seres humanos, como cristãos, olha, não existe mais vida cerebral. A morte já foi decretada. O médico falou assim: só está respirando o pulmão por causa do aparelho. Quem está fazendo o coração bombar lá, é só o oxigênio lá. Vamos desligar? Adianta você preservar aquele coitado lá que já está no céu ou está no inferno? Adianta? Porque se fosse eu ia pedir autorização por lá pro anjo lá, falar assim: ó, deixa eu ir lá mandar desligar esse negócio aqui, porque senão é complicado, né? O médico já decretou, já não tem mais, você já não tem mais medo, só tá o oxigênio fazendo bombear o coração lá, só tá batendo o coração, mais nada, tudo morto. Aí não é eutanásia, aí é uma questão até de caridade. Não, agora, não pode. Enquanto tiver vida, tá lá.
Eu não esqueço nunca, rapaz, um velório lá em São João Clímaco, lá na igreja lá. Um frio, rapaz, meio de julho, um frio, mas um vento. Aí, né, a irmãzinha muito preocupada com a vozinha lá. Aí entrou as pessoas, deixou a porta aberta, que ele vendo bateu. Por favor, fecha essa porta, coitado da avó aqui no caixão. A avó, será que a avó vai sentir frio no caixão? Está morta. Quer dizer, olha a mente da pessoa, preocupada com quem tinha morrido, que ia sentir frio. Eita Deus, né? É complicado. Agora você vai falar para ela, ó, aí você tem que saber a boa política, né? Não, mas ela não sente mais frio, não. Fica quieto, você fala assim, então você arrumar uma confusão. Aquela dor, aquela coisa, aquele sentimento. Tá bem para fazer política. Fica quieto, né? Por favor, fecha a porta aí. Não deu risada, né? Você fala assim, tá, coitada. Mas é assim mesmo. Votar com consciência. Isso aqui é uma coisa séria, hein? Num governo teocrático, como foi com Israel, por muitos anos, a participação do povo na escolha de um líder era mínima. Numa democracia em que os governos são escolhidos pelo voto do povo, não podemos ficar alienados. Quer dizer, Israel, o governo teocrático, é Deus que conduzia o povo, conduzia o líder para Israel, para governar o seu povo. No nosso caso democrático, quem escolhe somos nós. Então nós temos que orar. A igreja tem que orar para escolher o vereador, o deputado, o prefeito, o senador. Não é escolhendo porque gosta do partido, porque gosta disso. Eu tenho visto os cristãos quebrar a cara com isso aqui. Não, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não, irmãos. Nós temos que orar a Deus. Nosso voto é nossa arma, e por meio dele que inteiramente, indiretamente, governamos, fazemos política e decidimos por rumos de nossa nação. É por meio do seu voto que você tem participação em tudo. Sabe quando você chega no final do mandato do camarada, você fala assim, me arrependo de ter votado nesse cara. E às vezes você até orou. E Deus permitiu para colocar o camarada lá. Mas o camarada, ele fez como Nabucodonosor. Não fui eu que construí essa grande Babilônia? Se enche de vanglória. Ele é o camarada, ele é o cara. Não é Deus, é ele. O povo colocou ele lá e ele acha que ele, o camarada, conquistou. Às vezes conquistou de uma maneira, seduziu o povo de uma maneira enganosa. Deus permitiu, só que ele vai acertar com Deus. Todos esses camaradas vão ter que acertar com Deus. Nenhum voto deve ser dado levando-se em conta os presentes, carisma pessoal ou religião do candidato. Não é isso que nos faz uma sociedade composta por democracia e cristianismo. Às vezes, irmãos, um bom governo, a Bíblia fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, é verdade. Se Deus é o Senhor da nação, Deus vai permitir colocar um homem lá, o querer dele. Agora, se Deus tem alguma coisa contra a nação, hein? Agora eu pergunto para vocês. O Brasil não é um país de cristão? 40 milhões de cristãos, nós somos 200 milhões, não é isso? 40 milhões de cristãos. E por que aconteceu tudo isso nesses últimos anos? Porque Deus permitiu. Para mostrar para nós que Ele está no governo. Porque tudo o que acontece no mundo não é sinal para o mundo, é sinal para a igreja. Pega Amós capítulo 4. Quando você pega Amós capítulo 4, você vai entender isso. Eu de falta de chuva, choveu numa cidade noutra, contudo vocês se converteram a mim. Teve falta de chuva, teve seca, falta de água. Cadê que os cristãos oraram a Deus e buscaram a Deus? Se converteram a Deus. Mandei a peste, como lá no Egito. Contudo não vos convertesse a mim. Está aí praga de chikungunya, não sei o que lá mais, e tanta desgraça aí. Cadê os cristãos orando, buscando a Deus, clamando a Deus? Irmãos, tudo isso que acontece aí é sinal para nós, igreja. Olha, mandei a peste na horta lá, teve o pulgão, teve a lagarta, teve o gafanhoto, contudo não vos convertesse a mim.
Nós, irmãos, não agradecemos a Deus nem por ano a ano o Brasil bater recorde em colheita de grãos. Obrigado, Jesus, por mais um ano, Senhor, ter abençoado os celeiros do Brasil, de soja, de trigo, de arroz, de feijão. Ah, nós a gente não agradece, não. Não agradece nem pela água que toma banho. Ah, você vai reclamar da Sabesp se não tiver água, né? Mas se tomou banho, esquece. Agradecer a Deus nada. Nós temos que tomar muito cuidado dessa questão aqui, irmãos. Olha, um candidato deve ser votado veja bem, deve ser honesto, trabalhador, bem intencionado, capaz, acima de tudo, temente a Deus. Escolhe ser temente a Deus, mas tem que ver as qualidades pessoais da pessoa. Qualidades. É interessante que muitas vezes o ímpio sabe analisar mais as qualidades do que nós cristãos. Presta atenção lá no rei do Egito lá. Quando foi levado José, que foi interpretar o faraó lá, que foi diante de José diante do faraó lá, que foi interpretar o sonho do faraó lá. Olha, José falou para ele: o senhor coloca alguém aí que saiba administrar, que tenha visão de tudo aí para governar, porque vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de seca, 7 anos de vacas magras, 7 anos da vaca gorda e 7 anos de fartura, 7 anos de vaca magra, 7 anos de fome. O que foi que o faraó falou? Quem é que poderia ter, nas minhas palavras, não está na Bíblia Sagrada, mas nas minhas palavras, quem poderia ter essa lucidez de governar se não for você? É você mesmo que vai ser o governador. Vou colocar é você. Você interpretou o sonho, ninguém conseguiu interpretar, você é o camarada. O que foi que aconteceu? José simplesmente fez tudo o que Deus tinha colocado na mente dele e fez com que o Egito se tornasse a maior potência mundial da época. Quando a pessoa governa, dirigida por Deus, com o temor de Deus, é diferente, irmãos. A coisa é diferente. E para terminarmos, aí diz assim: as luzes desses princípios exerçamos com responsabilidade, amor e temor, temor a nossa cidadania, amor e temor nossa cidadania. Somos brasileiros, como louvamos o Senhor aqui com o hino 426, salve Deus a minha pátria. Nós somos brasileiros, temos que defender a nossa pátria, temos que lutar em favor da justiça, da igualdade social, Irmãos, e eu vou falar uma coisa, eu admirava aquele ator lá, o Morgan Freeman, né? Mas depois daquela entrevista que ele deu para aquele cara da TV lá nos Estados Unidos, eu vou falar uma coisa, olha. Eu falei, esse camarada merece um aplauso, hein? O camarada chegou assim, sobre o dia do negro, né? Ele falou assim: não, eu não aceito para mim esse dia de negro. Mas você não é? Sou, é por isso mesmo. Você não é judeu? É. Você aceita um dia de judeu? Não. E como que você quer que eu aceite um dia de negro? Eu quero que o dia do negro seja todo dia. Como é o do branco, como é do amarelo, como é do judeu, é todo dia, não é um dia no ano. Não é um dia. Ah, hoje é o dia da mãe, o dia do pai. Isso é política nociva. Só que nós convivemos com isso como se fosse saudável. Ah, o dia do namorado. O dia do namorado. O dia não sei do... Irmãos, as pessoas confundem. Isso é política nociva. Isso é prejudicial à saúde espiritual. Não é os princípios bíblicos. Todo dia é um dia com Deus, todo dia é um dia para ser vivido na presença de Deus e um dia para Deus ser glorificado através de nossas vidas. Então toma muito cuidado essa questão de cidadania. Ah, eu sou cidadão hoje, não preciso ser amanhã. Não, ser cidadão é qualquer dia, qualquer hora, e ser cristão é qualquer dia, qualquer hora. Lutemos por justiça, igualdade, prosperidade, mas sem nos esquecermos de que aqui somos estrangeiros, peregrinos, e que a nossa verdadeira e definitiva pátria ainda está por vir, como diz a palavra de Deus. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Vivemos no mundo, mas não convivemos com este mundo. Agora não podemos esquecer de uma coisa: a política do mundo pode ser benéfica para nós ou pode ser maléfica. Só depende das nossas orações.